E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Hoje temos um BT Papo, vamos falar com Gutierrez Siqueira. Isso mesmo. E vamos falar sobre o que é ser pentecostal. Fica com a gente. Estou aqui com o Gutierrez, que tem o site, blog, ele gosta de falar blog, ele é das antigas. O endereço é www.teologiapentecostal.blog. .blog. Olha, ficou mais fácil agora, que o Blogspot era meio caído. Mas o Gutierrez, em termos de propagação de teologia pentecostal na internet, é uma referência. Nos conhecemos virtualmente aí já tem uns 10 anos e agora aqui no Congresso Vida Nova. Pessoalmente, primeira vez. Primeira vez e tal, muito bacana. Gutierrez, o que é ser pentecostal? Por que te faço essa pergunta? A gente vê muitas críticas ao pentecostalismo. Eu já fui um crítico do pentecostalismo, mas eu tinha direito porque eu era de dentro, né? Mas quem é de fora fala muita besteira, né? O que é ser pentecostal? Por incrível que pareça, não é uma definição fácil, né? Porque o pentecostalismo, se a gente pega um corte histórico a partir da Rua Azusa, ele sempre foi muito diverso, né? Mas uma marca que meio que une todos os primeiros pentecostais é a crença no batismo no Espírito Santo como uma experiência diferente da conversão. Essa é a principal marca, né? E isso não vem até antes do próprio movimento da Rua Azusa. Vem do próprio movimento wesleyano. O termo batismo no Espírito Santo nasce entre os seguidores de Wesley, né? Do movimento da santidade, né? O John Fletcher, 1700 lá, né? No século XVIII, né? Isso. Só que os metodistas associavam o batismo do Espírito Santo à santidade plena. Isso. Os pentecostais mudaram isso para capacitação de poder para testemunhar do Evangelho, né? Então, quando eu associo o batismo no Espírito Santo a poder para evangelizar, é aí que nasce o pentecostalismo. E é isso que define um pentecostal. Ou seja, um pentecostal, então, é alguém que acredita num revestimento de poder. Correto. Que sucede a conversão. Sucede a conversão. Pode até coincidir com a conversão, mas é diferente da conversão. É igual justificação, regeneração, né? São coisas distintas, mas que acontecem simultaneamente, né? A gente separa didaticamente, digamos assim. Correto. E a gente chama isso de batismo no Espírito Santo. Isso. E muitos pentecostais têm uma outra questão distinta que diz que a evidência física inicial é o falar em línguas. Muita gente acha que ser pentecostal eu tenho que crer necessariamente na evidência inicial do falar em línguas. Não é bem assim, porque se eu coloco esse corte, nem o William Seymour, que é o grande nome do movimento pentecostal, seria pentecostal. Porque o William Seymour não aceitava a língua como evidência inicial. Ele falava em línguas, ele valorizava o dom de línguas, mas ele não entendia as línguas como evidência inicial. Às vezes eu vejo muitos pentecostais falando pentecostal de verdade é aquele que acredita na evidência inicial. Não é bem assim, tá, pessoal? Vou te interromper, Gutierrez, mas a literatura que a CPAD lança, ou pelo menos lançava até no tempo que eu fazia minha dissertação de mestrado, era praticamente consenso na literatura. Eu vou te explicar por quê, né? Porque a CPAD, ela publica autores da Assembleia de Deus. Isso. Tá? E, de fato, a Assembleia de Deus defende a doutrina da evidência inicial. A evidência inicial é uma marca do pentecostalismo assembleiano norte-americano, que influenciou o Brasil. Então, se eu falo, qual é a marca do pentecostalismo assembleiano, de fato é a evidência inicial. Tá? É o que vai diferenciar. Mas há vários... Ufa, não errei na minha dissertação de mestrado. Mas há vários grupos pentecostais não assembleianos que não têm evidência inicial de uma maneira tão forte, né? Alguns vão defender que são outros dons, a própria profecia, né? Porém, os assembleanos vão destacar a questão da evidência inicial. Só que os assembleanos já começam a se dividir também nesse assunto, tá? Até porque tem muita crise, né? Eu, por exemplo, conheço gente lá em Joinville que tem uma certa frustração ministerial, porque até onde eu me lembro, não sei se isso já mudou, você não se torna um obreiro na Assembleia de Deus, pelo menos de Santa Catarina. Depende da Assembleia. Em Santa Catarina, gente, posso estar errado, isso é informação de anos atrás, eu estou 4 anos desligado do movimento, não sei como é que tá. Mas você não se tornava um obreiro... Se não fosse batizado com evidência. Com evidência. Então, assim, tanto que quando eu fui para ser elevado a diácono, você é batizado no Espírito Santo e se entende nessa pergunta você fala em línguas. Sim.
Então, eu não sei se isso mudou, mas em Santa Catarina estava muito... Não, se você não fala em línguas, você não pode ser um obreiro da nossa igreja. E isso gerou muita frustração em algumas pessoas, né? Inclusive, lá no início da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, alguns nomes famosos que iniciaram a Assembleia de Deus, eles saíram devido a isso, né? Porque a igreja, até para se distinguir de outras igrejas pentecostais, se fechou nessa questão do falar em línguas como a evidência inicial. Eu, como assembleiano, eu defendo a evidência inicial. Olha aí. Tá? Eu não estou aqui, mas em que sentido, né? Como o Robert Menzies fala, o Robert Menzies é um teólogo, talvez seja hoje o principal teólogo da Assembleia de Deus, ele fala algo bem interessante. Quando você faz uma leitura exegética de Lucas, claramente Lucas está indicando que a língua é a evidência do enchimento do Espírito. Tá? Só não dá para afirmar, isso o próprio Menzies escreve, né, que vai ser uma experiência obrigatória, que sempre vai acontecer. Porém, a língua de fato é o sinal. Não é a profecia, não é a cura, não é o dom, sei lá, de palavra, de sabedoria, qualquer outro dom. É a língua, né? Inclusive, até autores não pentecostais, como James Dunn, reconhecem isso, né? Exegetas do século XIX, liberais alemães, quando fizeram análise de teologia bíblica de Lucas, chegaram a essa conclusão também. Não, claramente Lucas queria indicar que havia uma evidência, né, que seria o falar em línguas. O próprio Kinner também defende essa ideia, que o falar em línguas é de fato o sinal físico do batismo no Espírito Santo e que Lucas queria passar essa ideia. Agora, só não dá para a gente afirmar que todo mundo vai experimentar isso. Aí já é uma afirmação um pouquinho mais complicada, entendeu? Eu tô ficando confuso, porque se eu digo que é a evidência física inicial... Que é o sinal. Sinal. É melhor do que a palavra evidência, porque evidência dá a ideia de obrigatoriedade, né? Entendi. Tá, então, é um sinal. Então pode alguém ser batizado no Espírito Santo e não ter esse sinal? Como é que ela vai saber que ela foi batizada no Espírito Santo? É o que você entende. Agora, qual é o fruto real do batismo no Espírito Santo? Atos 1:8. Você sabe Atos 1:8? Você sabe? Atos 1:8 é justamente, vocês vão ser cheios para sair aí pelo mundo, né? De Jerusalém até os confins da terra. E eu bato há muito tempo nessa tecla lá na igreja. O batismo no Espírito Santo, ele tem que produzir em você um evangelista mais eficaz. Não é que, claro, quem vai ser batizado vai ter o dom do evangelista. Não é isso que eu estou falando. Mas o que é batizado tem uma paixão evangelística maior do que um crente convencional. Essa é a diferença, entendeu? Então essa é a maior, digamos, evidência na vida, o maior fruto do batismo no Espírito Santo é um crente evangelizador, que tem fome por evangelização. E não é à toa que o pentecostalismo cresceu tanto. Se você pensar que o pentecostalismo nasceu basicamente numa sala com 10 alunos e um professor em Topeka, no interior do Kansas, cara, e hoje é um movimento que reúne 800 milhões de pessoas no mundo todo e vai chegar a 1 bilhão de pessoas em 2025, só pode ser algo sobrenatural. O Philip Jenks, que é um historiador famoso, anglicano, né, não pentecostal, da ala liberal da igreja anglicana, ele fala que é um movimento inexplicável. O crescimento é inexplicável, cara. Na tua opinião, qual é a contribuição do pentecostalismo para a fé evangélica? Para a fé evangélica, você tem uma contribuição prática, né, da questão da evangelização, da liturgia mais livre, né, uma liturgia que você tem um envolvimento. Porque, assim, por muito tempo se defendeu uma liturgia onde, basicamente, o centro da liturgia era o ministrante. Era o padre, por exemplo, né, ou era o ministro ali de uma igreja tradicional. Basicamente, ele que fazia as coisas, né? E a pessoa ficava no banco vendo. Dizendo amém. Dizendo amém. O único envolvimento que ela tinha era na hora de cantar o inário. O único envolvimento congregacional. No culto pentecostal, não. Alguém pode se levantar em profecia, né? Eu posso nunca ter pregado na minha vida no culto pentecostal. Mas se Deus me der uma profecia e eu levantar, todo mundo vai fazer silêncio e vai ouvir, né? Então você tem um envolvimento, de fato, um sacerdócio universal de todos os crentes, né? Ou seja, prática, aquilo que muitos tradicionais escrevem calhamaços, na prática, na prática acontece. Mas, Gutierrez... E, só rapidinho, sim, claro. E tem contribuições teológicas. Ótimo, boa. Né?
Inclusive a gente estava falando há pouco aqui de um livro do Kinner, do Hermenêutica do Espírito. Se você ver as discussões recentes sobre teologia da narrativa na hermenêutica, é uma baita contribuição do pentecostalismo à hermenêutica cristã. Com certeza alguns estão com várias imagens horríveis na cabeça, gente que já passou pelo movimento pentecostal e teve profetada, né? Então, eu já sofri profetada também. Como é que a gente, porque isso de fato, né? O ambiente pentecostal, ele acaba gerando esquisitices. Sim. Né? Isso a gente não tem como negar. Como que a gente pode melhorar isso, Gutierrez? Porque o argumento sensacionista, né, ele está baseado mais no gente, não quero me incomodar com essas coisas. Sim. Né? A própria igreja de Corinto é uma igreja que, por ser, né, os pneumaticós, né, que até Paulo usa no sentido negativo em Coríntios. Mas como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque muita gente foge de uma vida, né, carismática por conta dos absurdos que a gente vê. Inclusive, próprios movimentos de igrejas tradicionais, muitas aberrações. Sim. Parece que importa aquilo que a gente tem de pior, né, no movimento pentecostal. Então, como é que a gente acha, qual é o conselho que tu poderia dar para quem fica, eu até acho legal o pentecostalismo, mas eu vou nas igrejas, nossa, é uma confusão, nossa, é gente que toda hora quer profetizar e Deus falou no coração. Então, essa bagunça acaba sufocando uma verdade, né? Como é que a gente lida com isso? Que conselho a gente poderia dar? Primeiro conselho que eu dou é o seguinte, eu não deixo minha família porque tem gente louca no meio. Você não faz isso no seu trabalho porque tem um colega chato, entendeu? Um colega pentelho, vai. Então a gente tem que ter mais paciência. Por que no trabalho, na escola, na família, a gente tem essa paciência, a gente sabe conviver com gente estranha, e na igreja, né? Eu sei que tem problemas assim que são tão loucos, tão profundos, que é melhor às vezes sair de determinada igreja doente, né? Mas eu vejo muita gente impaciente, especialmente jovens. Eu já fui assim também, mas graças a Deus o Senhor me segurou na minha congregação. Já passei por situações estranhas na minha atual congregação que eu estou. E aí hoje eu olho para trás e vejo como está a minha congregação hoje. Uma Assembleia de Deus, o pastor valoriza a pregação expositiva, tem um foco muito saudável em ensino bíblico, né? Eu fico pensando, e se há 10 anos eu tivesse saído dessa congregação porque naquela época existia um cenário ruim? Eu exerci a paciência, ainda sendo muito jovem, e consegui vencer. Eu acho que falta muita paciência no meio evangélico. Eu sempre lembro que o movimento pentecostal ele é muito jovem ainda. A gente fez, agora que a gente fez 100 e poucos anos. Declaração de fé do ano passado. Do ano passado. Então tem que ter paciência, pessoal. É um movimento que, além de jovem, cresceu muito rápido. Então você vai ter diversos problemas. E aí eu vejo que eu tenho que olhar para isso e dar alguma contribuição. Se todo mundo que vê um problema sai, a coisa não melhora. Veja, eu não estou falando aqui de abusos, por exemplo. Sim. Tem gente forte, Poxa, tem gente que vendeu a casa, sabe? Tem gente que sofreu lavagem psicológica e tal. Há casos e casos, mas eu estou falando, a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria, sofreram coisas pequenas e saíram do movimento pentecostal. E vão para igrejas tradicionais, por exemplo, e também vão sofrer alguma coisa pequena, porque ninguém é perfeito, e vão acabar saindo. Aí vão para onde? Entendeu? Então tem que exercer mais paciência, é isso que eu recomendo a todo mundo. E estudar. Estudar literatura pentecostal. E outra coisa, pentecostal é o seguinte, especialmente na Assembleia de Deus, você pode afirmar uma coisa e eles estranharem. Opa, que coisa estranha. Mas mostra um livro da casa publicadora para eles. Eles vão respeitar. Poxa, a casa publicadora publicou. O irmão aí não está inventando, ele não está criando essa ideia do nada. Ele não aprendeu isso com os tradicionais e está trazendo para a gente. Ele aprendeu em livro de pentecostal. Eles vão respeitar. Há esse respeito à literatura da casa e ao que os pentecostais produzem. Gente, se você se interessa ou quer saber um pouco mais sobre uma boa teologia pentecostal, o blog do Gutierrez é um bom caminho. Tem entrevista com Craig Kinner, o Menzies, Robert Menzies. Então,
Uma entrevista longa com o Menzies, muito boa. Sabe? Olha aí. É que, gente, assim, ó, agora que as CPAD e algumas editoras, a Carisma tá surgindo aí. Fazendo um bom trabalho também. Um bom trabalho. Porque muita gente criticou o pentecostalismo porque também não leu os bons teóricos, que tinha uma defasagem em português muito grande. Né? E agora isso está mudando. Então, gente, antes de ficar repetindo até a Vida Nova com o Kidner também, né? Nossa, sempre Vida Nova com o Craig Kidner aí tá dando um plus na teologia pentecostal de maneira muito... E aí para vocês verem, gente, que a editora Vida Nova não é menina no mercado editorial, né? A editora Vida Nova, que é parceira nossa aqui do site, ela é uma editora muito séria, comprometida com a igreja brasileira. E a igreja brasileira, como a igreja no mundo, é uma igreja plural. Então a gente precisa aprender, sabe, a reconhecer. Né? Tem alguns autores americanos que são muito amados aqui no Brasil, que falam coisas do pentecostalismo. É como eu pegar, por exemplo, um movimento, olhar para a parte podre desse movimento e focar nessa parte, ó, tá vendo? Esse movimento, que é o que o pessoal faz com o pentecostalismo. Né? E, gente, saiba que tem muita gente dentro do movimento pentecostal que não é cego, né, para os problemas que acontecem dentro do movimento pentecostal. O próprio Gutierrez, se você seguir ele no Facebook, tem a parte chata da política, mas ele é um crítico, né? Ele tá lá criticando de maneira, o que é mais importante, dentro, né? Dentro, tá de dentro e que vive. E sempre existiu isso no movimento pentecostal. Cara. Se tu pega Mensageiros da Paz, da década de 30. Os grandes apologistas contra a teologia da prosperidade, contra o neopentecostalismo no Brasil na década de 80 e começo de 90 foram Ezequiel Soares, Paulo Romero, Natanael Rinaldi e na época o Ricardo Gondim, né? Na época, todos a Assembleia de Deus. Pega essa. Então, gente, tenham calma, né? Vá atrás, leia. Cuidado antes de fazer alguma crítica, focando numa parte ruim. É bom você ter uma visão geral. E o blog do Gutierrez, o link está aqui na descrição do vídeo, com certeza vai te ajudar. E sem sombra de dúvida, os livros do Kidner, que agora é o nosso queridinho aí, continuista, pentecostal. Posso recomendar outros dois? Claro, manda. Além do Kidner, os lançamentos da Vida Nova que a gente recomenda, o Robert Menzies, Pentecostes, CPAD, recomendo muito esse livro. Fininho, dá para ler, não tem desculpa. Tem na Amazon em e-book, R$9. O link tá aqui, muito o link bom. tá aqui. E também dois autores que a editora Carisma ainda vai lançar. Tá? Paga nós, Carisma. Carisma vai lançar esse ano o James Shelton e o Roger Stronstad. Vão ser livros... Esse você fala, você é fã desse aí? Eu sou fãzaço. O Roger Stronstad, para mim, está no mesmo nível aí do próprio Kidner, do Menzies. São pessoas que me influenciaram bastante. E são dois livros que ainda vão sair. Fique de olho também. Boa coisa vai surgir ainda esse ano no mercado editorial. É nóis, gente. Obrigado, Gutierrez. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se ele quiser assim permitir. Valeu. Tchau, tchau.